Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero falar de um tema muito delicado de falar, mas que eu acho que a gente tem que discutir mais ele. E esse tema, na quinta-feira, eu estive num cliente, numa empresa, e o gestor veio me questionar isso, porque é um problema que está dentro da empresa, que é a intolerância. Por que nós estamos, porque pelo menos aparentemente estamos tão intolerantes? O que é isso? De onde vem isso? Isso é normal? Isso é uma característica do ser humano? Tem estudos para isso? Como se tornar, como deixar a intolerância e ser mais tolerante com as pessoas, com a vida, enfim. Eu quero trocar uma ideia com vocês aqui. É claro que esse é um tema que custaria aí horas e horas de discussão, e não é esse o caso, mas eu quero aqui pelo menos deixar alguns gatilhozinhos para você refletir um pouco sobre o assunto e quem sabe você não pensar melhor com suas relações humanas hoje, seja familiares, amorosas, seja com os colegas, enfim. Quantas famílias, quantos relacionamentos se desfizeram nesses últimos anos por causa da intolerância. Então eu quero conversar com você sobre isso. É um bate-papo aqui mais para a gente refletir do que eu trazer algum conhecimento além disso. Tá bom? Mas antes eu quero agradecer a todos. Muito obrigado pelas mensagens. Eu sempre estou recebendo mensagem ali no LinkedIn. Acho muito legal isso, a participação. Lá no meu blog, as pessoas estão mandam algumas mensagens. Pode me mandar por e-mail, é marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's. Deixe seus comentários, me escrevam, eu adoro responder. Se tiver um tema que você queira que eu trabalhe, eu faço questão disso. Se tiver dentro do meu mundo, claro, se eu conseguir elaborar aí um estudo sobre ele, farei com todo prazer. Enfim, participe, compartilhe, mande para o seu amigo, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva nas minhas redes sociais. É sempre Marcelo de Souza, _oficial. Marcelo com 2 L's, Souza com Z, _oficial, que você me encontra aí em todas as redes sociais. Bom, pessoal, falar sobre intolerância. Aqui eu vou pegar tem um estudo que o Baron Barney, do livro, que é um livro de psicologia social, ele tem ali diversos estudos feitos sobre o comportamento humano, da relação humana em grupo, né, do estado social, do parte dos grupos de pessoas. Como nós trabalhamos isso, né, como é o ser humano. Quando ele está em grupo. E o grupo é uma parte da essência do ser humano. O ser humano, em toda a sua evolução, ele sempre buscou formar grupos. Há uma necessidade que está entre as necessidades fundamentais, e talvez essa seja a principal dela, que é o pertencimento. O ato de pertencer. Pertencer, ser respeitado, ser admirado, ser amado, ser ouvido. Enfim, tem um conjunto de necessidades que são a essência do nosso ser, que nós precisamos alimentar isso em nós. Alimentar é como se a gente alimentasse isso, e isso que nos dá uma potência de agir, nos dá essa força, essa capacidade, essa imaginação, essa estruturação do nosso modo de ser. E essas necessidades, elas têm que ser preenchidas, elas têm que ser de alguma forma compensadas nas relações humanas. E o pertencimento é talvez o mais importante, ou está entre os mais importantes dele. E o ato do pertencer, que é você sentir parte de um grupo, parte de um conjunto de outras pessoas, no qual você é respeitado, no qual você é ouvido, no qual você tem a palavra. Ou seja, essa necessidade de você estar ali e se sentir ali como parte desse grupo, isso é a essência do ser, em todo o processo antropológico, todo o processo evolutivo do homem. Eu vou falar aqui de um dos estudos, tem milhões de estudos sobre grupos, mas eu vou falar um aqui que talvez eu consiga resumir do que está acontecendo hoje. Tem um estudo feito, inclusive o Baron, ele coloca isso no livro dele. Tem um estudo que foi feito numa universidade onde eles pegaram 5 turmas, 5 classes. E essas classes são de alunos que já estudavam há muito tempo juntos. Então pegaram 5 classes nessa universidade e levaram ela para um camping. Então levaram ela para passar uma semana num camping, onde eles estariam envolvidos em diversas gincanas sobre a análise da psicologia social, sobre o comportamento, para ver como eles se comportariam, essas 5 turmas,
em campo através de alguns exercícios que eles iam praticar com essas pessoas, com esses jovens. Então, a primeira fase foi colocar esses 5 grupos em 5 ônibus diferentes para ir para o campo. Então, pegou a sala 1, é um ônibus, sala 2, é um ônibus, sala 3, ou seja, pessoas dentro do ônibus que convivem, que são amigos, que já estão ali na turma, que vivem ali há muitos anos juntos. E foram para esse camping. Chegando nesse camping, essas turmas foram divididas. Então eles misturaram, eles desfizeram ali sala 1, sala 2, sala 3 e misturaram. Então, naquela casa onde você vai dormir, onde você vai se alimentar, vai ficar tanto pessoas da sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. Na outra casa, sala 1, sala 2, ou seja, foi quebrado ali aquela condição de só ficar juntos as salas que já se conheciam. Então eles diversificaram e colocaram cada casa onde eles passariam ali a semana, eles eram casas onde tinham pessoas de diversas turmas. Então pessoas que se conheciam e pessoas que não se conheciam. Mas essa foi a regra 1. A regra 2 é que cada casa dessa teria que criar ali um grito de guerra e fazer uma bandeira e ter um hino. Então o primeiro trabalho deles era esse. E a partir daí foram feitas diversas gincanas de competição, aonde cada casa tinha sua bandeira estiada e tinha ali o hino. Todo dia eles tinham que cantar aquele hino, cantar o grito de guerra deles para passar o dia inteiro competindo. Bom, até aí as coisas começam a ser observadas ali pelos pesquisadores e eles começam a ver que conforme vai andando as competições, que vai acontecendo as competições, as pessoas que eram amigas, mas essa amiga está na outra turma, ou seja, naquela condição eles são inimigos, eles são adversários. Essas pessoas deixam de falar com os amigos deles. Então eles já perceberam que aquela amizade que existia antes já deixa de existir quando esses grupos são separados, são divididos e eles passam por competição. E isso vai intensificando com os dias. Conforme o tipo de exercício que eles vão fazendo entre grupos, há um aumento do estresse entre esses grupos. E olha que eles eram amigos, né? E essa amizade, ela se desfez. Ali é uma competição e aquela amizade, aquele relacionamento que tinha nas salas de aula vai se perdendo conforme vai passando. Até que chega a última gincana, que é nos últimos 2 dias, que eles têm que agora, eles têm, cada um monta um posto, ali um posto, entre aspas, um posto de guerra, eles estiam bandeira e um tem que pegar a bandeira do outro. Então eles têm que aquele que pegar o maior número de bandeira é o que ganha a competitividade. E nisso a violência começa a surgir, ao ponto de um determinado momento eles pararem com a gincana, porque a intolerância tinha chegado ao nível máximo e a partir dali já estaria colocando as pessoas em risco. Mas violência do tipo de apanhar, de pegar a pessoa escondida no mato e bater, de amarrar a pessoa, de fazer a pessoa ficar presa numa árvore, ou seja, coisas que não aconteceria aquilo se não tivesse alguém ali, um motivo para que acontecesse. Bom, diante disso, na volta, essas pessoas entraram no ônibus também misturadas, não casa por casa, não, eles remisturaram todas as pessoas e dividiram e entraram dentro dos ônibus para voltar. Só que eles ficaram com muito receio de ter violência dentro do ônibus. E isso foi uma das preocupações que o estudo conta, e que eles tiveram que fazer muito trabalho, os professores tiveram que ficar muito presentes ali para que aquele ódio que tinha acontecido na competição não se carregasse dentro dos ônibus. E eles e os pesquisadores, de uma maneira pensada, eles fizeram dos 5 ônibus, 2 ônibus ter problemas. Eles fizeram os 2 ônibus quebrarem, mas foi uma coisa já planejada. Quando esses 2 ônibus quebraram, eles quebraram justamente num local onde não tinha telefone, não tinha nada, um lugar completamente vazio, um lugar que não tinha outros recursos, e não tinha água, não tinha nada. E eles queriam ver como esses grupos iriam lidar com aquilo. E o que mais impressionou é que
os grupos dos outros ônibus se juntaram com o grupo desses ônibus e um ajudou o outro e a harmonia voltou a acontecer. Ou seja, aquilo que é a realidade que acontecia dentro da universidade voltou a acontecer. As pessoas voltaram a conversar, a um ajudar o outro, a se virar, a caçar. Ou seja, eles passaram ali um favorecendo o outro para que todos ficassem bem. Bom, o que esse estudo tem a dizer, pode nos ensinar? O ser humano ele tem essa necessidade de pertencimento, ou seja, quando você tira isso, quando você dá isso, faz toda uma diferença da maneira como ele vai lidar com o outro. Então, quando ele se sente pertencente, quando ele se sente que é parte de algo, que alguém ouve ele, isso é talvez uma das maneiras mais fidedignas de ele transformar esse pertencimento, essa aceitação, esse reconhecimento a favor da pessoa. Então, muitos líderes hoje, enfim, gestores, líderes, eles sabem disso. Eles sabem manipular muito bem isso. Então, eles, de alguma forma, eles transmitem aquele grupo, aquela turma que ele está ouvindo, que ele dá espaço para aquela pessoa ser ela na sua mais autêntica forma de ser, que valoriza ela, reconhece os defeitos, coloca ela no pedestal, mas na verdade é um processo de manipulação. O problema é que aquela pessoa que está sendo manipulada, se ela não percebe isso, ela passa a adquirir um respeito mútuo, uma maneira de contribuir com esse pertencimento, com esse reconhecimento, com essa maneira de respeitar, de estar sendo respeitado. Ele tenta ser o mais fidedigno possível, que é uma característica do ser humano, essa forma. E quando ele faz isso, quando a gente faz isso, a gente perde muita essência de analisar as coisas como deveriam ser analisadas, da maneira qual nós fazemos quando nós estamos fora dessas bolhas que vamos formando por causa dessa condição de pertencimento. Ou seja, essas pessoas elas passam a não acreditar mais em nada, elas só passam a acreditar naquilo. É como se elas tivessem uma obrigação de transformar aquele ato que aquela pessoa, que aquele grupo faz ela se sentir bem, se sentir potente, se sentir que ela é parte, que ela é diferente, mas ela é parte, ela também tem poder, ela também tem as suas atribuições, e ela retribui isso de uma maneira meio que fidedigna, tenta ser mais fidedigno. E isso é um problema seríssimo no homem, porque isso vai isolando ele da realidade da vida, da verdade, enfim, o ser humano vai se perdendo dentro de uma das suas próprias justificativas, que é o viés da autoconfirmação. Ele mesmo que você prove que não, cara, você está sendo manipulado, você está sendo enganado, você está sendo feito de idiota, para ele não consegue enxergar aquilo, porque dói muito ele olhar para ele e falar assim, cara, quer dizer que eu não pertenço? Quer dizer que eu não sou reconhecido? Quer dizer que eu não sou admirado? Quer dizer que... Ou seja, dói muito a gente fazer esse autoconceito, essa autoanálise, essa autocrítica sobre nós mesmos. E nós temos uma dificuldade muito grande com isso. Então, dependendo a condição dessa alucinação, dessa alienação que a pessoa entra, justamente nessas bolhas de que ele é mais uma parte, que ele é um ser pertencente àquilo, ninguém nunca ouviu ele, ninguém nunca deu atenção para ele. Havia um sujeito que fala, cara, é assim mesmo, faça isso mesmo. Ela vai se sentindo potente, ela vai falar, cara, olha, tem alguém que fala que eu sou alguém. E isso, você olhar para você mesmo e falar, cara, eu fui enganado, esse ato de ser enganado, onde eu fui tapeado, eu fui um trouxa, é muito difícil a gente fazer isso com nós mesmos. Então a gente passa a alimentar uma verdade que não tem fundamento. A gente passa a alimentar questões, a olhar só para aquilo que vai justificar eu continuar acreditando naquele grupo, naquelas pessoas, naquele movimento. E vai me impedir, a minha própria psique vai entrar ali uma batalha do eu contra o eu, de eu não olhar para as outras coisas, eu só olhar para aquilo. Isso é da natureza humana. São poucos autores que trazem esse nível de pesquisa. O Lacan, no Seminário 20, ele fala muito disso, Freud fala muito disso,
Tem um autor que chama Jack Rawson, também ele trabalha sobre isso. Hannah Arendt, que escreve ali a Banalidade do Mal, e Eichmann em Jerusalém, são dois livros que são fundamentais você ler para entender um pouco disso. Que é justamente o ser humano, ele quando ele é tomado por essas necessidades do ser, que de alguma forma nós precisamos dessas necessidades, elas têm que ser alimentadas, elas têm que estar presentes de alguma forma dentro de nós, que é ser amado, ser admirado, ser respeitado, se sentir responsável, enfim, são algumas necessidades que nós precisamos alimentar, nós precisamos dessas necessidades para a gente ter razão do porquê a gente está vivendo, do porquê a vida, do porquê a gente acorda, do porquê a gente trabalha. Ou seja, tudo é uma busca de valorização do nosso próprio eu. E essa valorização justamente vem dessas necessidades que pode vir. Elas podem ter faltado quando criança e isso se tornar uma obsessão quando adulto, como pode ser colocado em excesso quando criança e também pode virar uma obsessão quando adulto, enfim. A gente tem que ter esse equilíbrio dessas necessidades do ser, dessas necessidades, e o pertencimento é talvez o mais importante deles. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Aqui eu me lembro de dois casos, né? Que é aquele caso de Luanda, de Ruanda, que o povo Hutu foi um genocídio de quase 1 milhão de pessoas, onde os próprios filhos, os próprios pais, os próprios esposos, enfim, um matou o outro dentro de um conjunto dessa maluquice da indução de outros povos para fazer aquele extermínio, como foi da guerra de soldados que eram pais. A média de soldados alemães eram de 35 anos, 30, 35 anos no começo da Segunda Guerra, nos primeiros passos ali. Então eram pessoas que tinham filhos, que tinham parentes, que tinham familiares, ou seja, são seres humanos. E essa massificação de conseguir tomar você e fazer, cara, vem comigo porque eu vou valorizar você, vem comigo porque comigo, cara, se você eu te respeito tanto, eu admiro tanto você, então vem comigo. E você cair nessa, para você sair é muito difícil. Então o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Eu vou responder o que eu respondi para o Marcos. A intolerância é parte do ser humano, ela é parte. O problema é que a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que ser mais empático com as pessoas. A gente tem que entender que o cérebro nosso, a nossa mente nossa, ela tem certas estruturações de pensamentos que deveria ser sempre para o lado positivo. O problema é que a gente está vivendo uma condição muito anormal, de muito ruído, de muita mentira, de muita enganação, de muita deturpação da realidade, de muita diferenciação de classes sociais, de muito desrespeito. A gente está vendo coisas absurdas. A gente está acompanhando um mundo onde as pessoas estão querendo julgar o outro pela sexualidade, como se isso representasse um caráter, representasse os princípios, as virtudes de um ser. As pessoas estão querendo julgar por causa de corpo, ou seja, são questões que já vêm há muito tempo. É uma questão que é da própria formação do próprio ser, histórica do próprio ser, mas que parece que a gente está vivendo um mundo que, na hora que a gente vê que está melhorando, de repente surge um conjunto aí de meia dúzia de malucos voltando com a mesma história, com as mesmas maneiras de persuadir, e o ser humano continua caindo nisso. É porque é uma necessidade que o ser humano tem, que é essa de se sentir pertencente, se sentir representado, se sentir ouvido. E quanto mais a gente vive nesse mundo ruidoso, esse mundo da individualidade, da liquidez, enfim, desse mundo do ter, que o ser, o que importa é o ter, o ser, quer dizer, as coisas meio que se trocaram, sabe, a relação humana com o ser humano, a civilidade, a sociabilidade, meio que está confuso. E isso tem um porquê, e um dos porquês, quer dizer, isso tem um conjunto de fatores que leva a isso. E um deles é a questão social, é a questão
econômica do país, é a questão econômica das pessoas, são as necessidades que não estão sendo atendidas, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos praticar mais a empatia. Sabe, que nem o exemplo desse que eu dei do ônibus, desses estudantes. No fim, se você se permitir rever, reconsiderar essa intolerância e tentar buscar um olhar mais amplo, e falar, cara, estamos discutindo o quê? Nós estamos falando o quê? Está todo mundo no mesmo carro, está todo mundo no mesmo ônibus, está todo mundo indo. Ou seja, ou a gente volta, quebra esse pacto de intolerância e nos tornamos, ou vamos trabalhando, vamos praticando a tolerância, vamos sendo mais tolerantes com nós mesmos, com as pessoas do nosso lado, com as pessoas. Enfim. Não, o mundo não é como ele é, o mundo é como a gente cria, é uma criação que cada um traz dentro de si. Então, muito mais que discutir a intolerância, a gente tem que praticar a tolerância, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai um matar o outro, um viver a dor, um vai querer ver o outro sofrendo por questões que não são nem pertencentes a quem somos como ser, a quem somos como essência. A gente acaba fazendo coisas, falando coisas, agredindo, sendo que nós não somos assim. E a gente acaba sendo uma vítima de nós mesmos, porque a gente não está sabendo mais ouvir quem nós somos, prestar atenção nas pessoas e saber conviver com as diversidades. Pessoal, a diversidade é o maior segredo do ser humano. A diversidade é onde está o conhecimento, a diversidade é onde está o aprendizado. A diversidade é onde está a criatividade, a inovação, a inteligência. A diversidade é onde está o saber, onde está a ciência. Isso tudo tem que ser diverso, ou seja, a diversidade tem que ser parte da nossa vida. A gente tem que reaprender a conviver com os diferentes. É nas diferenças que se cria, que se constrói algo novo. Porque se a gente só ficar vivendo em grupinhos de pessoas que pensam como nós, ou que tem ali uma certa sincronicidade de pensamento, de intenções, quem que são nós? Nós vamos nos resumir em meia dúzia, um grupinho. Ou seja, nós vamos resumir a própria capacidade do ser. Nós vamos perder, na verdade, nós vamos perder a chance de desenvolver a própria capacidade do ser. Por quê? Porque viver com pessoas que pensam igual a nós não vamos aprender nada com a vida, absolutamente nada com nada. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí a gerar uma reflexão para vocês. É só um bate-papo mesmo para a gente refletir um pouquinho sobre isso. E Marcos, eu espero que eu tenha respondido para você aí da melhor forma possível. No mais, bom sábado para vocês, bom final de semana, namorem bastante, descansem, passeiem, se divirtam, sorriam e um beijo, tchau, tchau.